Boa tarde, meu nome é Carlos Vicente e hoje eu estou aqui para falar de um assunto relativo a uma função escolar muito importante, que é a do supervisor escolar, também chamado em alguns estados brasileiros de coordenador pedagógico. Ah, o tema, portanto, da apresentação é prática administrativa e pedagógica, a atividade do supervisor escolar. Bom, a gente começa falando um pouco sobre a etimologia, a origem das palavras, não é? Supervisor é aquele que tem supervisão, ou seja, que enxerga acima. O termo usado em grego era episkopos, de onde vem o nosso adjetivo episcopal e nossa palavra bispo. Ou seja, a partir do século II ou III, segundo alguns historiadores na história da igreja primitiva, surge esta figura que presidia uma divisão territorial romana chamada diocese, da qual faziam parte várias paróquias administradas pelos presbíteros, ou popularmente chamados padres. Então era um cargo de chefia, era um cargo de fiscalização e controle, e justamente essa é a ideia que passa durante a Revolução Industrial para as empresas. Então no século XIX você tem a figura do supervisor, não é? Mesmo que seja um pleonasmo, né? Supervisionando o trabalho dos empregados. Mesmo porque havia aquela visão pessimista do taylorismo, não é, do empregado como um indivíduo preguiçoso, que só era movido por interesses financeiros, portanto era necessário que alguém fiscalizasse o que ele deveria fazer. Isso aliado ao conceito de burocracia de Max Weber, que no intuito de permitir uma forma de poder meritocrático e impessoal, exigia fiscalização de cada ato e a sua documentação também, né, o que gera os efeitos colaterais da papelada, da lentidão e etc. É essa realidade que passa para a organização escolar, a partir já do século XIX. E uma leve mudança de visão começa só na virada para o século XX, quando o supervisor escolar não é visto mais apenas como aquele que controla o trabalho dos professores, a ordem na escola e a efetividade dos resultados de aprendizagem, mas aquele que toma parte também nos procedimentos propriamente pedagógicos, nos procedimentos relacionais, na interação com alunos e professores, destes entre si, na gestão de conflitos, na relação com a comunidade em torno da escola. Portanto, o coordenador pedagógico, usando agora o outro termo, né, que já tem um significado bem interessante também, coordenar, ordenar junto a, com alguém, ou seja, um trabalho participativo, um trabalho mais democrático. O coordenador ele tem uma função extremamente importante para a escola, justamente porque além da esfera de planejamento estratégico, onde ele precisa elaborar e implementar o plano político pedagógico, inclusive para cumprimento da legislação educacional nacional, ele tem funções administrativas no que tange a inúmeros documentos, como o calendário escolar, como o regimento interno das escolas, presidir reuniões pedagógicas, presidir conselhos de classe, e muitas vezes essas funções administrativas, sabemos quando estamos na realidade escolar, elas acabam prejudicando o desempenho das funções propriamente pedagógicas. Então, é uma atividade extremamente desafiadora que precisa concatenar essas duas coisas igualmente importantes. Há pessoas que dizem que o coordenador pedagógico é a alma de uma escola. Portanto, que tenhamos almas iluminadas que possam trilhar esse difícil e desafiador caminho na construção de uma sociedade civilizada, humana e culta. Obrigado.